A gente começou ali vendendo quibe, refresco, pão. Eu era aquele garotinho que hoje quando eu vejo um garoto na rua ali se esforçando para vender alguma coisa ali, eu me enxergo naquilo ali. Muito bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do podcast Pode Contar Sua História, podcast que está nas plataformas do YouTube e do Spotify. Queria lembrar a todos vocês que esse podcast tem como objetivo trazer pessoas inspiradoras, trazer amigos que possam contar histórias inspiradoras, pessoas quem nós admiramos, pessoas que com certeza vocês também irão admirar, pessoas que possam de fato contribuir para que a gente tenha uma esperança, uma expectativa de que a vida possa ser cada vez melhor e um processo evolutivo. E hoje eu estou com um grande amigo aqui, de longe. Queria que primeiro que você se apresentasse, Edson. Aliás, não sei se você vai se apresentar como Edson, como José, que essa é a primeira história que você tem que contar para mim. Então, bom dia a todos. É um prazer, Edson, o convite aqui para a gente poder vir aqui falar um pouquinho, né, da nossa história. E, como você bem disse, é Edson ou José. Costumo falar que o nome Edson é um nome artístico, de uma maneira brincalhona, né, que a gente sempre fala lá na região, mas meu nome de batismo é José de Oliveira Cruz. Então, existe essa coisa, como eu costumo falar, que aí é o nome artístico. Mas você tem que explicar como é que o Edson apareceu na sua vida. De repente eu jogava muita bola, gostava de jogar bastante campeonatos e tudo mais, de repente foi apelidado aí Edson Arantes, de repente faz sentido aí esse nome Edson que me trouxeram. Mas o certo é que eu não sei, mas de repente jogava bola demais e veio dessa forma. De verdade você jogava bola demais? Eu gostava de jogar bastante bola aí, futebol a gente jogava bastante na época da infância lá e surgiu esse nome aí. Acho que me apelidaram, né? Essa faceta sua do futebol eu não sabia. Eu sempre tive curiosidade de saber o porquê é Edson, mas não imaginava. Imaginei que fosse o nome do pai ou o nome de alguém do parente, porque, sobretudo na região que você mora, e já trazendo aqui um pouco para o seu trabalho e para a sua região, na região norte, na região nordeste, tem muito essa característica, né? O Pedro do João, e aí é muito ligado à família. Eu achava que tinha a ver com isso. Nas regiões lá, inclusive a minha esposa, o nome dela é Otileia Brito Oliveira, mas é conhecido por Dila. Então na região tem muitas essas coisas ali, quanto mais longe as regiões, enfim, e do Acre, isso acontece muito. Muito bom. Então, vou te chamar de Edson. Fica mais Perfeito. Fácil para mim, que eu só te conheço como Edson. E boa parte dos colegas nossos, né, associados, também me conhecem por Edson. Então, é bem legal. É bom que hoje, a partir desse momento aqui, a pessoa vai saber que existe esse nome de batismo, né, José de Oliveira Cruz. Muito bem. E quem é esse Edson hoje? Olha, hoje a gente é um empresário bem conceituado na capital do Acre. Para falar a verdade, no Acre, né, e a gente finda sendo um empresário, assim, modestamente, assim, de sucesso lá no Acre, pelo trabalho que nós desenvolvemos e na pessoa que eu conduzo isso lá no Acre, né? É sempre muito bem querido pela população do estado do Acre. Tem gente que até pergunta, Edson, você não vai sair candidato? Não, política, para mim, bem longe da questão empresarial. Não vejo o cenário político para mim jamais. Então a gente tem esse trabalho lá bem legal e eu sou o Edson lá da região aí que a gente finda aí. Você administra uma rede, na verdade, 2 redes de farmácias do varejo farmacêutico, né? No setor farmacêutico, você é o maior empresário do segmento no Acre. Isso nós temos como número, até de uma forma bastante relevante. Assim, você tem uma participação, acho que, de mais de 1/3 de todo o medicamento que se vende no Acre passa pelas suas lojas. Quantas farmácias vocês têm hoje? Hoje o nosso grupo empresarial são 3 bandeiras, né? São 2 bandeiras regionais, que nós trabalhamos com uma loja de perfumaria especializada, e trabalhamos com outra bandeira que é uma coletiva, né? Vamos dizer, ela faz parte aqui da Farmarcas, tem um nome técnico que se chama, eu não lembro bem no momento, e a Ultra Popular. Então, são 35 lojas conectadas. São as lojas conectadas. Perfeito, que são 15 lojas conectadas da farmácia do consumidor. Que é a rede que você tinha, que você já tinha antes de entrar na Farmarcas, certo? Você trabalhava lá originalmente, localmente, com a rede de farmácias nesse modelo mais popular, e você já tinha essa rede, aí você veio para a Farmarcas e adotou a bandeira ultra popular. Nós tínhamos uma outra bandeira que se chamava Drogaria Popular
bem para trás. E aí, quando chegou lá um concorrente nacional, que foi a PagMenos, que começou no estado, a gente sofreu um impacto porque a gente tinha uma precificação de tabela cheia, PagMenos aplicava uma tabela com as reduções de desconto e a gente findou que queimamos essa bandeira. Aí surgiu uma necessidade de nós montar uma segunda bandeira diferente no mercado, chegamos como novidade com a farmácia do consumidor, por volta de 2014, aproximadamente, e aí a gente foi fazendo esse processo com a farmácia do consumidor, fomos crescendo. Depois surgiu o associativismo, nós fizemos o processo de convenção, pegamos nossa bandeira ultra popular e fomos transferindo para as farmácias ultra popular. Ou seja, o nome até confundia um pouco. Drogaria Popular, que era muito popular, Brasil inteiro, se o pessoal se usava esse nome, Drogaria Popular, e aí nós fomos para Ultra Popular e fomos fazendo o processo de convenção em 2015. Quantas bandeiras hoje, quantas lojas você tem em cada uma dessas bandeiras? Farmácia do Consumidor são 15 lojas e Ultra Popular são 19 lojas. 19, e as 19 lojas não só na capital? Não só na capital. Ou seja, das 19 lojas da Ultra, nós temos 4 lojas fora da capital nos municípios. E quando nós pegamos no grupo todo das 35 lojas, 25 estão na capital e 10 estão no interior, quando juntamos todas as bandeiras. Legal. E a perfumaria? Nós temos uma loja de perfumaria, modestamente, bem estruturada, com volume muito alto de venda, então ela é bem estruturada e que a gente atende desde o varejo final, o profissional da beleza, com todos os equipamentos para montar um salão de beleza, enfim. Eu posso garantir que é algo muito diferenciado, eu conheço, eu estive lá, então realmente é algo muito diferenciado. Vamos falar um pouco do Acre antes de falar de você, porque o Acre é um caso à parte no Brasil, né? O Acre é o último estado a ser incorporado ao nosso país, né? Ele advém lá de uma negociação com a Bolívia, então é um estado relativamente novo, mas um estado também com poucos municípios, difícil de crescer pelo interior, muito dado a parte de floresta, o quão ainda ele é inexplorado em termos de estradas. E a última região brasileira com a fronteira ali um pouco assim, um pouco assustadora, né? Me fala como é nascer no Acre. Quantos habitantes tem o Acre e como é nascer no Acre? O Acre é um estado com 22 municípios, um estado pequeno, como você bem disse, com as cidades pequenas. Só temos umas 3 cidades aí que tem um número maior de população, mas o Acre, resumindo todo, nós temos em média 900 mil habitantes. Não chega a 1 milhão de habitantes. O Acre inteiro? O Acre inteiro. Então, vamos dizer, é um bairro aqui vamos dizer assim, de São Paulo, de uma região aqui de São Paulo. E aí, quando a gente pega aí os municípios, né, com 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, a maior parte da população concentra na capital, que nós estamos falando em torno de 420 mil habitantes que moram na capital. Então, a metade da população está na capital, o restante se divide nos municípios. Por aí dá para ver que nós temos um município muito pequeno no Acre. A gente tem uma história, eu gosto muito de história, e eu assisti alguns episódios no YouTube ou em outras plataformas sobre seringueiros, né? O soldado da borracha, e depois você tem esse pessoal que foi abandonado no Acre, que foi deixado lá e que o governo não cuidou. Até hoje ainda a gente tem situações de pessoas que demandam no governo, pleiteiam no governo esse mesmo tratamento que nós demos para os soldados constitucionais, para os soldados que estiveram na guerra, os soldados da borracha, porque eles foram lá cumprir um papel que estava ligado à Segunda Guerra Mundial. O Acre, de modo geral, deve muito à questão do pessoal aqui do cearense, né, que foram muito nessa época para o estado do Acre lá para cortar seringa. Hoje, o estado do Acre, existe aqueles seringais desativados. Eu fiz parte desse processo, morei em seringais, enfim, meus pais. E o fato mais interessante de tudo isso, Edson, que onde meus pais, meus avós moraram, que chamava-se um seringal Joaci, esse seringal eu comprei ele, tá 1 ano e meio, só para você ter uma ideia. 16.200 hectares de terra, mata nativa primária. A gente comprou esse seringal hoje, não por uma questão de dizer compramos onde moramos na época de lá, que fomos morar lá nesse seringal, mas a gente comprou para um investimento de crédito de carbono. Olha como que a vida acontece, as coisas na vida da gente, né? Findou que eu comprei esse seringal agora há 1 ano e meio aproximadamente. Tá,
Precisamos voltar a falar disso já já. Mas o Acre ainda, em termos de economia, a borracha é relevante? Não, hoje não é mais. A economia do Acre está muito baseada nas questões aí da carne bovina, né? Essa parte aí, a construção civil. Madeira. O Acre, madeira. Hoje, eu particularmente tenho muito essa pegada, assim, de repente, proteger, não derrubar, tanto comprar essa propriedade para proteger, de modo geral, e também se tornar uma fonte de renda. Mas o Acre, de modo geral, a renda do Acre hoje está muito baseada nessa questão aí da carne bovina, aí da parte de madeira, ainda que o Acre é a principal fonte de renda. Vocês têm demanda de população fronteiriça ali, de Bolívia, que vem demandar produtos, que compra com vocês, ou não tem? Né? Temos, nós fazemos fronteira ali com outros países ali, tipo Brasil e Bolívia, próximo, onde existe uma demanda, um consumo dentro ali, principalmente nos municípios de Brasileiro e Pitaçolândia, nós também estamos nesses 2 municípios. E existe ali, inclusive a gente até está trabalhando o nosso RP melhor para poder fazer a convenção desse dinheiro, que os bolivianos chegam com dinheiro boliviano querendo comprar, aí existe aquela confusão ali, a gente está resolvendo, solucionando esse problema agora. Então existe um consumo sim do pessoal da Bolívia, fim ajudando bastante ali. Muito bom. Ô Edson, então vamos voltar lá para o começo, já que já deu uma jornada e você já falou um pouco dessa segunda atividade sua, que é investir em crédito de carbono. Isso é um outro negócio que está aqui, porque eu quero conversar contigo. Mas, assim, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 49 anos. Estou completando agora em março. 49 anos. Estou completando 50 anos agora em março, Edson. Vamos falar, então, de infância, de origem, né? Você não nasceu dentro de farmácia, você não tem ninguém da família que era de farmácia. Não, meus pais não sabem ler nem escrever, absolutamente ninguém da nossa família, irmãos, vieram da área comercial. Eu fui o primeiro a me destacar na área comercial e somos 9 irmãos. Meus pais não sabem ler nem escrever e a gente veio dessa época do Seringal. Você nasceu no Seringal? Nasci em Tarauacá. Na cidadezinha. E aí voltamos para o Seringal, ou seja... Seu pai era seringueiro? Era seringueiro, meu pai. Mas seu pai, a origem dele é Ceará ou não? Não, acriano mesmo. Acriano mesmo. E meus avós, sim, Ceará, a origem findou sendo por conta dos meus avós, né? Mas meu pai nasceu e criou-se no Acre. O seu avô foi soldado da borracha? Foi, soldado da borracha. Eles foram de Ceará para o Acre. Para o Acre, para trabalhar nos anos 40. Exatamente. Para fazer o trabalho lá, e foram abandonados pelo governo lá. Exatamente, é bem assim. Então a gente nasceu ali em Tarauacá, fomos morar no Seringal e tudo mais, depois aí de uns 9 anos descemos para aí sim, a família mudou para o município de Tarauacá. Foi quando a gente começou ali vendendo quibe, refresco, pão. Eu era aquele garotinho que hoje quando eu vejo um garoto na rua ali se esforçando para vender alguma coisa ali, eu me enxergo naquilo ali. É tanto quando eu estou passando na rua que minhas filhas estão juntas, eu falo, ó, aquilo ali era eu que ali, na época da minha infância, era aquilo ali. Não se brincava muito. Depois aí de uns 14, 15 anos é que eu conseguia ali jogar bola, começar a brincar, alguma coisa. Então, mas ainda trabalhando. Vendia quibe, refresco, pão, vendia aqueles gibizinhos na rua lá e tudo mais, né? E, enfim. Então, era aquele garoto que se virava nos 30, dentro do município de Tarauacá. E chegou um dia que eu consegui, passando numa farmácia, eu vendia quibe, aí eu via lá aquela coisa de farmácia lá, e o rapaz começou a comprar quibe meu, uns dos balconistas que trabalhavam naquela farmácia. Foi comprando quibe ali, eu fui conversando e eu ficava encantado. Em Tarauacá. Eu ficava encantado como que ele conseguia saber onde que estavam os medicamentos, né? Que eu fui observando ali quando eu passava lá que estava vendendo quibe, e foi indo. Fui trabalhar no comércio depois, aí já não era mais na rua, já esse comércio vendia carvão, banana, açúcar, óleo, essas coisas todas. E aí chegou um caminhão para deixar no começo do verão, porque não tinha estrada aberta de inverno a verão, isso era só num determinado período no verão. Quando foi deixar açúcar lá para esse comércio, eu perguntei para o motorista, tá descendo quando para Rio Branco? Ele disse para mim, se quiser ir para Rio Branco, estou indo amanhã, horário tal, assim, estou no hotel tal. Foi muito rápido, curto e grosso. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu disse, quer saber, eu vou para Rio Branco. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. E aí o meu pai tinha umas empeleitas nessa época,
e ia para o seringal, para a fazenda bater campo, aquela coisa toda, roçar. E meu pai, nesse período, ele estava... Explicar para o povo o que é uma empeleita, porque senão o pessoal não vai conseguir identificar o que é isso. Na verdade, é uma empreitada. Era uma empreitada. Verdade, as pessoas, os fazendeiros normalmente têm lá uma tarefa, um trabalho, e você contrata alguém com uma empreitada específica para fazer aquela atividade. Perfeitamente. Ficava lá 20 dias, um mês para lá. E nesse período foi justamente quando eu resolvi vir embora. Cheguei em casa, falei para minha mãe, eu estou indo embora amanhã para Rio Branco. Ela, menina, o que tu vai fazer? Aquela coisa. Só que eu sempre fui de muita atitude nesse ponto. Né? E tal, e vou. Fim daí que eu vim mesmo. Cheguei em Rio Branco, fui para casa da minha avó, que morava praticamente só com a neta lá. Ficamos esse período, depois fui cortar seringa na estrada de Chapuri. Não consegui nada em Rio Branco. Eu era um garoto de 15 anos. Fui com um tio meu para a estrada de Chapuri, cortei seringa lá por um período. Voltei de novo para Rio Branco. Conheceu o Chico Mendes ou não? Não conheci o Chico Mendes, mas era próximo lá de Chapuri, na estrada lá, onde a gente cortou seringa. E aí, findou que eu volto de novo para Rio Branco, depois de aí uns 3 meses. Não consegui nada novamente, fui parar em Rondônia, na pedreira do seu Moacir, né? É Fortaleza do Abuanã, é uma espécie de uma vila, um município onde tem uma britadeira, né, para construção civil. E eu trabalhava um período muito pesado, não deu certo, volto para Rio Branco de novo. Aí foi onde eu me encaixei como servente de pedreiro. Eu ia passando na frente de uma construtora, tinha escrito lá, precisa-se de servente, pedreiro e carpinteiro. Aí eu fiquei olhando, encostei lá, a pessoa que recepcionou lá ficou observando quando eu perguntei se tinha como me encaixar para servente. Só que eu era aquele meninozinho franzino, como eu costumo falar na região, corpo de rã com asma, mago. E aí o que acontece? Não tinha, né? E sai um senhor grisalho com um óculos na cabeça e ficou ouvindo ali eu falar aquelas coisas lá, não deu certo, saí. Andando aí uns 40 metros, subia, me chama esse senhor, era o dono da construtora. E aí ele disse, se aceitar metade do dinheiro que um servente ganha por semana, ok. Eu digo, tá bom, aceito. Isso era umas 10 da manhã, já tinha que estar lá por volta de 1 da tarde, já para começar as atividades bem próximo, que era derrubar uma casa para fazer uma espécie de uma escola particular para uma professora que tinha aposentado antiga. E aí a gente fez parte dessa construção do começo ao final, ganhando a metade do dinheiro que um servente ganhava por semana. O que acontece nisso daí? Como que eu fui parar no Canal Farma aí? Chegou um senhor que tinha vindo do Rio de Janeiro, começou a trabalhar lá, passando uma necessidade bastante alta, e aí eu trazia ele na minha bicicleta e levava todos os dias que ele estava morando próximo de mim, num bairro que chama Taquari, lá em Rio Branco, um bairro bem marginalizado, bem afastado um pouco, e aí eu levava e trazia ele e dividia ainda a minha marmita com ele, que ele não tinha no começo nem dinheiro para poder ter o rancho em casa, eu dividia. Dos 17 pessoas que estavam trabalhando nessa construção, entre pedreiro, carpinteiro, aquele pessoal todo, foi o único que conseguia abraçar ele. E aí esse camarada, ele saiu mais ou menos num período de 2 meses, ele disse, Edson, quando eu for para algum lugar, algum dia que tiver oportunidade, eu vou tentar te levar. E ele fez isso. Ele conseguiu ser motorista do proprietário de uma farmácia lá no Acre. Foi ele que me colocou justamente no Canal Farma, me levou para trabalhar no Canal Farma através dessa pessoa que a gente abraçou. Então é muito legal essas coisas, quando a gente tem esse espírito ali de realmente abraçar as pessoas, a gente não perde com isso, né? Isso é um exemplo muito clássico do que aconteceu comigo. Foi quando começou, passando pano, espanando, e ali eu fui crescendo devagarzinho na farmácia, depois tive a oportunidade de já ir chegando para o balcão. E mais tarde, o dono da farmácia resolveu fechar uma das 4 farmácias e ele faz o seguinte, ele me convida e diz, Edson, eu quero te vender essa farmácia para te me pagando devagarzinho. Aí eu disse, seu Eugênio, eu posso pensar para amanhã? Ele pode. No outro dia eu cheguei e digo, seu Eugênio, então você pode ir lá, soma tudo. Que idade você tinha? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Foi tudo muito rápido. Foi rápido. Você chegou com 15, com 19, em 4 anos você já tinha feito a jornada de seringa, de pedreira, depois de servente e já na sequência trabalhar na farmácia e ser dono da farmácia. Perfeitamente. Aí ele falou, vai lá, soma tudo e traz para mim o valor. Olha a confiança que ele tinha em mim, sabe? Era uma pessoa bem de confiança mesmo, aquele menino que fazia tudo, abraçava mesmo, não tinha horário, não tinha aquelas coisas não. Nem carteira assinada tinha na época, ou seja,
Não tinha carteira. Aquele camarada faz tudo, no final do mês recebeu a graninha ali, estava tudo certo. E aí eu somei, entreguei para ele e ele queria que transferisse, fizesse a conversão em dólar para ficar fixado por conta dos valores na época, que aumentava muito rápido naquela época lá. E aí o que aconteceu? Fixamos em dólar e ele disse, tu me paga em dólar. Eu digo, tá bom. Ficou $1.451 na época, o valor Baratinho, de todos os produtos que tinha. Mas era 4 prateleiras que tinha na farmácia. Era simplesmente 4 prateleiras. E aí a gente pegou esse... Mesmo assim, é baratinho. Você Baratinho. comprou a farmácia, se for para trazer para tempos atuais, por R$7.000. Mas não era habilitada a farmácia, estava totalmente... O que aconteceu? Fomos trabalhando ali devagarzinho, fomos organizando, fui pagando. Eu ia no Banco do Brasil, comprava os dólares lá para ele, $50, $100. Aí pegava o caderninho e ele assinava ali, até quitar tudinho. Quando quitou tudinho, ele disse, agora tu vai me comprar o ponto. Aí eu digo, beleza, quanto ponto a gente... $5.000. Eu digo, seu Júnior, é bastante, é muito alto esse valor. Ele disse, quanto quer pagar? Eu digo, 4. Ele disse, tá bom, tá fechado, vai me pagando devagarzinho de novo. Fiz isso, fui pagando tudo certinho, no final fomos no cartório, passamos para o meu nome, assim a minha jornada começou aí já, como proprietário deu muito certo. Aí o meu sonho, que essa farmácia era deslocada um pouco, vendia pouco lá, não era muito, mas devagarzinho a gente foi fazendo um trabalho que eu fazia injetável, como a gente fala lá na região, até na testa a gente fazia injetável lá, na parede da farmácia tinha curativos, injetáveis, fazia um monte de coisa lá. Hoje se botar isso na parede da farmácia lá, é um problema. E o que acontece aí? A gente, de noite, eu ia fazendo uma agenda e eu ia na casa das pessoas fazendo injetável. Aquelas pessoas que não conseguiam chegar, que estavam acamadas e tudo mais, fazia soro, enfim. Então, o pessoal me apelidou no bairro lá de Doutorzinho. Tinha um apelido de Doutorzinho. Nossa, cheio de apelido. Era Doutorzinho. Doutorzinho. Aí pegou essa cultura de Doutorzinho, mas Doutorzinho, todo cliente chegava, então a gente foi indo. E aí montamos a segunda loja, aí fechei nessa região e fiquei no centro da cidade, aí a gente tomou aquele gosto, porque na época Rio Branco tinha 128 bairros, então a gente conseguiu aí não vender só para um, no centro a gente tomou gosto, mas pelo negócio que o volume de venda aumentou, aí sim, aí mais tarde essa segunda loja, a terceira loja, e as coisas foram tomando... As coisas foram caminhando e aí... Foram. Mas aí vem o desafio, né, Edson, de ser empresário. Aí vem o desafio. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje nós temos praticamente 500, porque oscila um pouquinho ali, beirando 490, 480 ali próximo, mas nós vamos lá falando hoje 490 colaboradores hoje no quadro efetivado. Tá. E uma das coisas que eu sei de você, até pelo trabalho aqui da parceria que nós temos, que você é uma pessoa muito voltada a cuidar de pessoas, a qualificar as pessoas, a investir nas pessoas, no ser humano. A gente enxerga o capital humano, né, como assim, um dos motores. Se as pessoas estão felizes, né, elas trabalham bem e têm entrega. Agora, não é fácil a gente manter isso, esse pessoal muito motivado. A gente tem que ter uma equipe muito boa, uma retaguarda para poder desenvolver e treinar essas pessoas. E a gente gosta muito disso. Desde a época que a gente foi profissionalizando o negócio, realmente vindo para o campo empresarial com mais competência, vamos dizer assim, a gente foi enxergando toda essa parte de estrutura, auditório, ambiente para as pessoas poderem aí se sentir mais confortável. Eu observei uma colega associada nossa comentando que a estrutura de loja desses dias é muito importante para deixar as pessoas no bem-estar, querendo trabalhar na empresa. Eu concordo plenamente, porque isso é fato. Se você trabalha num ambiente que tem uma rentabilidade considerável, uma comissão boa, enfim, os balconistas, mas ele não tem um ambiente saudável de trabalhar, eu acho que ele não dura muito tempo. Às vezes as pessoas não buscam só o dinheiro, eles buscam também o bem-estar. Então a gente enxerga muito isso. Treinamento. Nós trabalhamos muito forte essa parte. Inclusive, uma vez por mês, nós temos uma reunião que chamamos de reunião geral. Essa reunião ela é a primeira sexta-feira do mês que nós fazemos, começa às 6h30. Então, participa do contador nosso é interno, nossa contadora, nosso centro administrativo todo é interno, na contabilidade também. E aí a contadora, farmacêutico, zeladeira, todo mundo ali nós chamamos de pavimentar. Ali é uma troca de feedback. A gente fala essa troca, mas assim, não vem muito da ponta. A gente traz as pontuações no decorrer do mês para fazer um alinhamento e pavimenta para o gerente poder imprimir o ritmo melhor lá na ponta com a equipe. Ou seja, a gente quebra um pouco essa resistência. E a gente faz essa conexão financeira com uma parte contábil, todo mundo que de repente
uma situação, quando não é bem entendida lá na ponta, né, que não está muito bem definida, ela traz muita situação para o administrativo para resolver lá de erros, isso, aquilo. Quando as pessoas estão treinadas e entendem dos processos, isso aí deixa de existir. Edson, e com quantos anos você casou? Quantos anos você está casado? Essa primeira loja que eu comprei do Seu Eugênio, a minha esposa morava justamente bem na frente. Olha, eu tinha uma sede enorme, eu cruzava a rua várias vezes por dia só para ir tomar água lá, inventando de tomar água, só para ver a garota. E a gente começou depois um processo de namoro, aquele ensaio deu certo, até hoje estamos juntos, então nós construímos juntos, para falar a verdade. Eu costumo falar que são duas coisas muito importantes na vida da gente, extremamente importante. E a estrutura familiar, né, que é extremamente importante para a gente poder ter, e a saúde. A gente estando com saúde e a estrutura familiar, a gente consegue aí desenrolar o restante. Quer dizer, você casou com 20 anos. Comecei a namorar com ela com 19 anos, né? E quando me enrolou 2 anos e meio para a gente poder realmente pensar nisso daí, já estava para desistir, às vezes eu falo isso para ela brincando, estava para desistir. E aí a gente juntou, porque a mãe dela chegou um dia, a gente começou sumindo, sumia um pouquinho, sumia um sábado, e a mãe dela pegou, botou a gente na parede e disse, olha, desse jeito não dá, se for para ficar desse jeito é melhor juntar ou casar logo. Eu digo, pode juntar? Pode. Então no mesmo dia, na mesma hora, a gente já foi embora. Já juntou a Austrália. Mas, ou seja, você já está fazendo quase 30 anos juntos, 30 anos de casado. Já, a gente completou 28 anos aí, estamos já para os 30. Quantos filhos? Temos 2 filhas, eu tenho a Larissa, 2 filhas lindas aí, a Larissa tem 25 anos, está concluindo medicina agora, e temos a Laila Sofia, que está com 14 anos, também fantástico aí, só que eu queria mais, eu queria 4 filhos, e a mulher segurou um pouco, ainda conseguimos 2. A sua esposa trabalha contigo? Trabalha. Ela faz uma parte do processo da administração da empresa. A Dila, ela faz a parte da gestão financeira, a diretora financeira, onde ela faz toda a parte do financeiro completa ali, ela que acompanha com o time dela. E eu sou o camarada, como eu costumo falar, de campo. Eu sou a pessoa que tem que fazer o dinheiro chegar lá no financeiro. Então, por trás aqui, eu tenho todo um time, tenho o Edenilson, o Alex aqui, que faz parte diretamente voltado para a área comercial. O Alex, ele é gerente no setor de compra, né, farmacêutico também formado. O Edenilson é o supervisor do grupo, com uma experiência bem larga, onde ele visita todas as lojas, direto com o gerente, chão de loja, esse acompanhamento forte. E eu também me enganjo muito forte no time, visita de loja, ao sábado eu vou para as lojas, passo na loja, registro foto com um funcionário e outro. Você tem algum projeto social, Edson? A gente tem um projeto social que agora ele vai, justamente um projeto bem forte, onde a gente vai montar nessa comunidade um posto de saúde e uma escola, por sinal. Isso faz parte do projeto que nós falamos da parte de crédito de carbono. Tá. Conte-me um pouco sobre isso, esse crédito de carbono. Na verdade, isso é uma iniciativa mais recente sua. Aliás, eu conheço um pouco da sua vida. Essa parte, de fato, eu não conhecia, eu não sabia essa parte. É uma iniciativa social, mas também é uma iniciativa financeira, que tem objetivos financeiros. Surgiu essa ideia, a princípio, pela montagem de uma usina de solar com placa solar, né? Que a gente ficou olhando, poxa, essa pegada aqui é muito legal, a gente consome uma energia limpa, né? Parte, ela ainda não contempla todo o grupo, ela é uma usina com 2.341 placas, que contempla aí, em média, 40% da energia que nós consumimos no grupo todo. Hoje, só para rápido aqui contextualizar, nós consomemos em média 350 mil de energia mês, e essa usina ela me traz lá em média aí 160 mil em média por mês, transformando em valores para ficar mais fácil o entendimento. Aí despertou essa curiosidade. Essa usina foi você que construiu, ela está num terreno seu. Nós compramos uma propriedade bem documentada e construímos essa usina nela porque ela tem uma longevidade de 25 anos, a estrutura dela. Foi um investimento de 7 milhões de reais para produzir aí essa energia para nós, 1 kVA, que é a capacidade dela. Bem interessante, são 2.341 placas. Foi aí onde chamou muita atenção nossa essa pegada e partir também para o crédito de carbono, que nada mais é do que uma proteção de uma propriedade, onde você Mas você vende esse crédito? Vende porque você não tem obrigação de
de crédito de carbono. O crédito de carbono, a obrigação são de indústrias, de empresas que poluem o meio ambiente. Você não tem essa obrigação de ter crédito de carbono, de ter o carbono propriamente dito. Não, o crédito de carbono é justamente as empresas que fazem esses investimentos como meio de proteção e, ao mesmo tempo, também habilita todo esse projeto na Verras, né, credencia nacional e internacional, onde que a gente consegue comercializar para essa empresa que tem a necessidade de fazer a compensação. Poluiu, eles precisam compensar. E aí vai comprar isso de quem tem disponível no mercado. Isso é lei, né? Na verdade, isso é um processo mundial, né? Você pode vender o crédito, inclusive, para empresas de fora do país, né? Pode. O processo nosso, ele está no credenciamento ainda, ele não está todo habilitado, nós estamos já há um ano, é longo esse processo, é demoroso e é um processo caro também de habilitar ele como um todo. Ele não é tão fácil e não é tão simples, de repente, de ser feito. Mas, só para você ter uma ideia, o meu contrato é de 40 anos com a Verras. Existe parceiro nesse projeto, o Banco do Brasil entrou com 10%, eu sou o proprietário da propriedade, tenho 50% do projeto, a MOS tem 40% e o Banco do Brasil 10%. Então, existe uma espécie de um consórcio nesse negócio aí. E esse projeto ele ainda está em fase de habilitação, homologação, ainda não está concluído por completo. Mas é isso que você falou, as empresas que fazem, que têm alguma atividade que finda poluindo, eles precisam compensar, vão comprar de alguém que possa estar disponível no mercado. E quem cuida disso aí é a Verras, que habilita, solta as certificações anual que você pode acumular ou vender quando você é bem interessado de acordo com os preços, que isso é vendido em dólar. E daí que nasce o projeto social ou ele já existe? Daí que nasce, porque quando nós fizemos esse projeto, dentro dele também precisa você fazer um lado social. E aí o nosso lado social está voltado para a área de uma escola nessa comunidade, posto de saúde, para cuidar da saúde desses moradores que moram ao redor dessa propriedade, que são 16.200 hectares de terra, então temos que alcançar boa parte dessa população e temos que ter uma equipe lá para cuidar dessa preservação e parceiros que moram dentro lá, esses moradores, esses poceiros lá por dentro, para também fazer parte desse projeto. Então, a gente também finda trazendo uns benefícios para a região, internet, essa coisa como um todo aí. Legal. Bem legal. Esse é um outro lado da gente conseguir fazer uma jornada e ser bem sucedido como empresário, que dá muito prazer, né? É poder compartilhar um pouco daquilo que nós conseguimos, né, na verdade, construir durante a nossa jornada. Qual é a sua formação, Edson? Hoje eu comecei o curso de farmácia, não tenho formação nenhuma, comecei agora em janeiro já. E vamos tocar aí, até que enfim a minha esposa, tem que fazer uma faculdade, às vezes os colegas nossos lá, colaborador, seu Edson, você tem que fazer uma faculdade, quer saber, eu vou fazer farmácia. Aí estou fazendo farmácia agora, mas eu não tenho nenhuma faculdade ainda, estamos cursando agora. Seus pais são vivos ainda, Edson? São, meus pais são vivos, minha mãe mora comigo e o meu pai mora numa das nossas lojas conectadas, próximo. Ele tem lá uma moradia que a gente fez, ajustou bonitinho, os dois são vivos. E os irmãos estão no interior ou já Meus irmãos todos moram na capital, mas empresário mesmo, somente eu. O restante é voltado para outras atividades, outras coisas. Então, da família, empresário, somente eu. Agora, detalhe, quase todos, com exceção de um só que não trabalhou comigo, o restante todos trabalhou. Só que hoje nenhum também trabalha mais. Como via de regra, os parentes nossos, hoje assim, não se tem dentro da empresa, já foi muito forte essa parte, tinha muitos parentes, tanto por parte minha quanto da minha esposa, mas hoje a gente foi trabalhando isso, organizando. Só para você ter uma ideia aqui, a gente não vai entrar no mérito, mas eu dei uma justa causa para um irmão meu, e inclusive registramos um boletim contra ele. Hoje fala tudo normal, mas fizemos porque a gente faz a mesma coisa com todos que faz algum desmando, alguma coisa dentro do grupo. Quanto tempo você está na Farmarcas, Edson? Eu entrei na Farmarcas, nós giramos 2 lojas de uma vez só, foi em 2016, foi no dia 7/7/2016. Já está fazendo, vai para 8 anos. Vai para 8 anos. Vai para 8 anos. E você já tinha uma jornada de 30, na época de 22 anos já como empresário, desde que você começou, então se há 8 anos você tem 30 anos como empresário, você tinha já 22 anos. Então você já tinha uma experiência, você já era um cara bem sucedido, você já era um cara que dominava ali uma parte importante do território. O que a Farmarcas mudou na sua vida?
Edson, quando a gente dá uma olhada do que nós aprendemos e conseguimos profissionalizar com a Farmarcas desses 8 anos para cá e o que tínhamos lá, a gente vê assim absurdamente que a gente profissionalizou muito. É lógico que a gente busca muito conteúdos, né? A gente viaja bastante atrás de informações. Essas feiras que você pode imaginar que dentro do país a gente finda circulando em quase todas ou em todas. Aproxima de grandes empresários para a gente poder adquirir conhecimento. Mas quando nós falamos de Farmarcas, as ferramentas que a gente começou a conhecer que nós não tínhamos para botar em prática, a gente sabia que queria evoluir profissionalmente, mas não tínhamos essa estrutura que nós pudemos usufruir depois que conhecemos a Farmarcas. Então, a gente consegue assim, ter uma visão muito diferente do que era e do que é hoje atual. E para onde você quer ir? Olha, hoje eu quero conseguir performando na área empresarial. Esse o meu desejo maior, cada vez mais, não é a gente dizer, olhar para a conta bancária, está lá um ramo de dinheiro, é a gente conseguir manter muito equilibrado as coisas, respeitando todos os nossos parceiros e fornecedores e com o manual embaixo do braço, como eu falo para o nosso time. Pessoal, a gente tem que botar o manual embaixo do braço e trabalhar. Ô Edson, você mora numa das regiões que mais tem rios, né? Que tem uma bacia hidrográfica incrível, né? Você pesca? Interessante isso. Eu não pesco, eu tenho açude, por sinal, tenho peixe dentro, tambaqui, essas coisas. Minha esposa vai lá, pesca, esse domingo foi lá, mas eu não sou o cara de pescar, sou o cara de comer o peixe. Gosto muito de peixe, para falar a verdade, eu não como carne vermelha. Não é por questões de opção, é que eu não consigo mesmo, de jeito nenhum, é peixe e frango. Então, assim, peixe direto eu tenho lá no meu congelador sempre, bastante peixe, mas não gosto de pescar, não é o meu forte. Legal. E como é que é morar num estado que não tem time de futebol? Torce para quem? Então, agora surgiu lá o Rio Branco, nós temos um time muito fraco, não consegue fazer muita coisa, né? Limitado, as verbas. Os caras que jogam bola são serventes, às vezes, com todo respeito, às vezes o cara trabalha braçalmente, ele não tem um treino. Não é atleta. Não é atleta e tudo mais. Agora surgiu um colega nosso empresário lá que ele resolveu realmente transformar isso no negócio. Fez um investimento muito grande em campo, num ambiente mesmo específico, com alimentação, nutricionista. Esse empresário está de parabéns porque ele disse que vai realmente revolucionar o futebol acreano. E pelo jeito vai mesmo, porque o time que já veio competir aqui em São Paulo já foi vice-campeão já, agora na base, né, o pessoal de base. Então já veio em pouco tempo agora, em 2 anos e um pouquinho, que o pessoal realmente incorporou mesmo. Eu acredito que em breve a gente vai ter aí atletas mais do Acre. Nós temos um atleta do Acre. O Everton. Goleiro do Palmeiras. Por isso você pode torcer para o Palmeiras. Se você quiser, tá? É licença poética para você torcer para o Palmeiras. Pois é. E aí eu acho que agora a gente vai ter um resultado legal quando parte para a questão empresarial aí. É muito bem organizado um amigo nosso, o Adem Araújo. Legal. Tem algum recado que você quer dar para os acrianos? Olha, aí que eu costumo falar que a gente que é acriano lá, assim, que defende, sempre que eu viajo, Edson, eu costumo levar uma bandeira. Não sei se você percebeu que eu fui, não só pela fato da Copa do Mundo, lá a gente leva uma bandeirinha, surgiu alguma coisa, a gente tem uma bandeira do Acre, então a gente defende o Acre. A gente gosta muito do Acre, moramos no Acre, tudo que temos investimos no Acre. Não que a gente mais tarde não possa vir sair, porque a gente está falando da questão empresarial e isso não tem apelo, dizer assim, tem que ficar aqui porque sou acriano, mas a gente... É um estado que a gente gosta muito, abraça e investe bastante lá. Geramos, como eu falei, 490 empregos, né, que se transforma em média aí... 2.500 menos. Geralmente você multiplica por fora as pessoas que dependem ali de contratos ali, de construção, que nós temos uma equipe. Agora nós vamos começar a botar em prática nossos projetos mais intensos agora com relação à parte de lojas. Já começou um agora, o outro mais próximo começa. Então esse ano a gente vai sair e surgir com umas lojas aí forte novo, porque o nosso projeto, Edson, é para 50 unidades de lojas e a gente não fechou, ele era para fechar em 2024, nesse ano. A gente não vai conseguir, vai fechar em 2026, porque a gente findou, tendo essa pegada da usina e essa propriedade de crédito de carbono, aí a gente botou uma energia lá, mas agora a gente já voltou com força total de novo. Eu já prometi para você que cada vez que você dobrar de loja, eu vou na inauguração. Pois é, a próxima loja nós vamos convidar você. Tá bom, Edson, obrigado pela sua contribuição, obrigado pela parceria aqui com a gente, com a Farmarcas. Quando nós estávamos fazendo uma lista de
de pessoas que nós queríamos entrevistar nessa temporada do podcast. O seu nome surgiu muito rapidamente porque tem história para contar, é uma história vencedora, é uma história que eu pessoalmente admiro muito, sobretudo pelo cuidado que você tem com a sua equipe, pela forma que você trata as pessoas, a educação, o cuidado, o carinho que você tem com todo mundo. Tem o meu maior respeito. Obrigado, tá? Eu que agradeço, Edson, o convite. Foi muito bem-vindo. A gente vir falar um pouquinho aqui da gente, trazer um pouquinho aqui da nossa história, é muito legal. Agradeço também bastante aqui, mais uma vez aqui, sou muito grato. Tenho uma gratidão muito grande aqui pela Farmar, os diretores, na sua pessoa, todo o time, a equipe da base aqui. Geralmente a equipe é o espelho dos gestores, né? Então, estão de parabéns aqui, nós estamos muito bem assessorados. Obrigado. Muito bem, galera. Então, esse foi o podcast Pode Contar Sua História. Vocês viram que história inspiradora. Eu queria até chamar a atenção por essa questão da regionalidade da língua. Muitas palavras, às vezes, que não é tão usual para a gente. Isso que é o mais importante aqui no nosso podcast. Trazer pessoas que realmente têm história para contar e história que certamente inspiram todos nós. Então, hoje nós estivemos com o Edson, ou José, como queira. Este episódio vai ao ar quinta-feira. E todos os nossos episódios, toda quinta-feira, um novo episódio para vocês, sempre com uma história inspiradora.